Boa noite, tudo bem? Meu nome é Matheus, sou professor de Física aqui do Pré-ENEM Digital Mato Grosso. É um prazer estar com vocês aqui nessa edição do Pré-ENEM 2023. Gostaria também de deixar minhas saudações aos outros professores, né? Também à equipe de gestão do Pré-ENEM que acabou tratando nossos professores muito bem e parabenizá-los pelo evento que foi um sucesso, né? Dizer também que estou muito feliz e satisfeito de tê-los como meus alunos e para mim é uma honra ter vocês como pares, como iguais, né? Que reconhecem o nosso trabalho diário nas escolas e por aí vai. Também gostaria de deixar claro também que durante as aulas do Pré-ENEM estarei disponível tanto nas redes sociais quanto no WhatsApp para dúvidas, tá? De preferência nas datas de quarta a sexta-feira, tá? Então o aluno também pode entrar em contato comigo caso ele queira uma aula diferenciada, uma aula sobre algum conteúdo que ele está tentando fazer e não está conseguindo. Ele pode estar vindo à escola num outro período, vai ter uma sala reservada aqui para a gente fazer essas aulas, tá bom? Em relação a mim, né, como professor, todas as sugestões de aulas e por aí vai estar lá dentro do Drive, tá? Eu vou mandar no grupo maior, onde estão todos vocês. Vou colocar lá todas as diferentes formas de avaliação, não necessariamente provas, nada disso, tá? Só vou colocar lá basicamente os conteúdos que vão cair, as sugestões que a gente vai trabalhar, que talvez possa melhorar o desempenho de vocês na disciplina de física e também preparar vocês para o vestibular que está aí em outubro, que a gente pensa que está muito longe, mas não está muito longe não, é pouco tempo para a gente se preparar. Então, durante a minha passagem pelo Pré-ENEM, quero deixar que eu espero que vocês consigam desenvolver as habilidades necessárias para fazer uma boa prova e também tirar grandes notas no Enem, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus. Para os que me conhecem, sabem como eu trabalho, já estão acostumados com a minha metodologia. Sou professor de Física. Ano passado eu dei algumas aulas de Física no estado, então alguns de vocês já me conhecem, outros que não conhecem já podem ir acostumando com a minha metodologia, porque a gente está aqui para isso, tá? Bom, um pouquinho de mim. Os que me conhecem já sabem um pouquinho do meu currículo, né? Sou graduado em Ciência da Natureza e Matemática pela UFMT, na turma de 2020/2. Sou professor de Matemática atualmente, trabalho no estado com ensino fundamental. Sou professor de Química na rede particular, tá? E também sou graduando em bacharelado, tá? Eu tenho um bacharelado com uma complementação da minha formação, que é licenciatura. Eu pretendi fazer um bacharelado para melhorar as minhas habilidades, tá? Então, fiz um bacharelado, estou fazendo, aliás, pela Unicid, que é a Universidade de Cidade de São Paulo, tá? E comecei ano passado e estou no terceiro período ainda. Bom, atualmente eu trabalho com matemática e já fui professor de física no ano passado, tá? Esse ano optei por trabalhar com uma área um pouquinho ali semelhante da minha formação, que é matemática, tá bom? E nesse ano trabalharei física com vocês no Pré-ENEM, tá bom? Então toda a área da física que está no apostilado a gente vai tentar cumprir com excelência, ok? E a gente vai começar com conceitos básicos da cinemática, tá? Então, cinemática é o quê? É uma parte da física que estuda, tá? Os corpos e partículas sem precisar inicialmente, assim, entender o que causa esse movimento, tá? Então, vamos imaginar que tem um carro se movimentando numa rodovia, certo? Que é o exemplo que a gente costuma trabalhar. Em todos os livros e apostilas de física você vai ver um exemplo comum parecido com esse, de um carro se deslocando lá na rodovia, né? Porque logo depois a gente vai ver o conceito de velocidade, aceleração e tem tudo a ver, tá? Mas primeiro, antes de conceituar essas duas coisas importantes, a gente precisa entender qual é o papel da cinemática dentro da física, tá? Então a cinemática ela se importa com os corpos, mas sem precisar entender por agora, tá? O que deixa ele naquela situação. A gente não questiona o que faz o carro se movimentar, mas como ele se movimenta, tá? As leis que fazem ele se movimentar. A gente não questiona basicamente o que faz ele se movimentar, tá?
que é a força, que é a energia cinética, que é essas entidades que a gente vai ver lá na dinâmica, tá? Então, por enquanto, a gente não se importa tanto em discutir isso. Mas a gente discute a questão de corpo, tá? Corpo. Qual é a necessidade do corpo, de estudar um corpo? Quando eu falo corpo, eu não estou falando de corpo, de braço, de perna. Para física, corpo pode ser qualquer coisa. Pode ser um telefone, pode ser um relógio, pode ser qualquer coisa que você pensar do seu lado, tá? Um copo, uma mesa, tudo pode ser considerado um corpo para física, tá? Então, esses corpos, eles seguem leis que obviamente são naturais, e essas leis, elas fazem com que aquele corpo ou permaneça em repouso, ou em movimento, ou de outras formas também. Então, tudo que nós temos no nosso dia a dia está envolvido em física, tá? Parece meio retórico, meio... Lembra um pouquinho o professor de vocês na sala de aula, né? Mas o que eu quero dizer é que os corpos, eles são qualquer coisa, qualquer formato, qualquer massa, tá? Ele pode conter propriedades como a massa, como a carga, tá? Então, os corpos, eles são objetos que vão ser utilizados na física como instrumentos de análise. E a partir dele, a gente consegue definir as leis que fundem, né, que fazem parte do nosso dia a dia, ok? Então, para definir de forma correta, corpos têm dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões do fenômeno. Então, o corpo desprezível, coisas pequenas, tá? Ela pode ser grande, mas não tão grande o suficiente. A gente não vai trabalhar com um planeta inteiro para descrever o movimento dele. A gente vai trabalhar com coisas pequenas para entender aquele corpo maior, tá? Então, a gente trabalha com pontos materiais, com partículas, tá? Depois a gente amplia isso para corpos extensos. Tá? E os corpos extensos são esses corpos que a gente está com os carros, moto e por aí vai, tá? Então, eles são maiores, eles são, não pode ser desprezado em relação à totalidade, tipo os planetas, por exemplo, asteroides, essas coisas erradas todas, né? Outro exemplo é um automóvel dentro de uma garagem, né? A garagem ela é estática, o automóvel ele é móvel, então eles podem se mover. Então, a definição de corpo extenso, ela começa aí. Tá? Qualquer corpo que tenha dimensão, né, multidimensional, ou seja, tridimensional, uma caixa, por exemplo, pode ser considerado um corpo extenso, porque ela tem uma área de análise muito grande, tá? Tem aí N formas de observar para um mesmo objeto. E também que tanto o ponto material, que é uma partícula, né, ou o referencial de observação, perdão, pessoal, desculpa. Tanto o ponto com material quanto o corpo extenso, ele depende do referencial de observação. Eu ia dizer que o referencial de observação é importante para definir os dois. Aí acabei me enrolando ali no meio da frase. Quem me conhece sabe que eu sou meio assim dislexo, assim, sabe? Meio a voz trava, a língua trava, então vão se acostumando com isso, tá? Então tudo depende do referencial de observação. O que é o referencial? Em relação a mim. Tá? Olha, aquela moto está se movendo em relação a mim, aquele carro está se movendo em relação a mim, tá? Quando você está de bicicleta, andando de bicicleta, você está em movimento. Se você está com algum amigo, geralmente, que ele está andando do seu lado, parece que ele está do seu lado, não parece? Não parece que ele está paradinho do seu lado, mas na verdade ele está andando com a bicicleta. Vocês dois estão em movimentos, né? Então vocês dois descrevem o mesmo movimento. Então, mesma velocidade, mesma aceleração. Contudo, vocês sabem que em relação ao solo, vocês estão se movimentando. Embora, em relação a você, o teu colega ao lado está parado. Tá? Então, isso é um conceito que a gente chama de referencial. Vai ser abordado melhor lá nas aulas presenciais do pré-ENEM, tá bom? Então, 3 coisas importantes na física para a gente começar a estudar cinemática. O movimento, ele é importante, porque ele é uma descrição inteira, completa, de algo que está acontecendo. O repouso, ele é importante também porque ele marca o pontapé inicial, tá? E também o referencial. O referencial é a pessoa que está analisando o movimento. Então, quando a pessoa está analisando aquele movimento, ela está sob o efeito de um referencial, né? Ela é o referencial, necessariamente. Tá? Então, basicamente isso. Então, quando a gente discute as leis do movimento da física, nós só fazemos isso na presença de um referencial, tá? Não fazemos isso sem um referencial. Tudo. Se uma carteira está parada
e eu estou vendo essa carteira, ela está parada em relação a mim e em relação ao solo. Então, nós dois somos dois referenciais possíveis para aquela descrição, ok? Então, é basicamente uma forma de olhar para o fenômeno, o referencial. E aí, como aqui a gente traz uma definição mais bonita, né? Diremos que o móvel está em movimento em relação a um certo referencial, quando o móvel sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial. Isto é, quando há uma variação da posição em função do tempo corrido. Então, parece umas 3 frases ali bem confusas, mas o que a gente está dizendo? Que um referencial, ele é um ponto de vista, tá? Quando um móvel ele sofre deslocamento na nossa frente, a gente automaticamente se transforma num referencial. Então, quando você está na rua da sua casa, parado, observando o movimento da rua, e você vê uma moto passando, então você automaticamente vira o referencial. Então, se acontecer alguma coisa diferente no movimento daquela moto, você é a primeira pessoa que vai concluir que aquela trajetória foi alterada. Tá? Então, você automaticamente é o referencial. Então, esse é o diferencial da física, porque ele começa a mostrar que você é o dono da descrição do movimento, tá? Todos nós podemos descrever os movimentos da física. Então, só nós podemos dizer que um carro está em movimento, não a pessoa que está dentro, tá? Então, se é possível você haver movimento em relação, caso você tenha, por exemplo, num movimento circular. Então, eu coloco, tipo, imagina que você está dentro de uma pista de Fórmula 1 que seja circular. Um exemplo, não sei se existe isso, tá? E lá no meio você vê todos os carros. Em relação a você, você acha que os carros eles se distanciam ou se aproximam de você? Então, se você respondeu que se a trajetória é perfeita, então ele vai ficar fazendo loops, né? Ele vai ficar indo e voltando, continuando aquele círculo, dessa forma assim, não é verdade? Ele vai ficar fazendo essa volta completa e a gente percebe que a distância entre você e o carro não muda, mas ele continua em movimento. Então, existe aí um novo referencial, que não é só você, é o ponto que você está localizado, né? Esse ponto se chama centro da trajetória. Então ele não varia, ele não muda, então ele se torna um referencial, tá? Então é isso que a gente vai descrever nos movimentos. Não necessariamente que o referencial vai ter que ser apontado a cada fenômeno, tá? Mas que ele é necessário que você entenda que exista um referencial ali para descrever melhor o movimento e que sem ele não tem como dizer sobre, tá? Se aquele fenômeno não tem um referencial, então você não é capaz de dizer nada sobre ele, tá? Porque automaticamente quando você analisa um fenômeno, você se torna um referencial. Tá? Essa responsabilidade de descrever o fenômeno se transfere a você, tá? Então, uma das entidades matemáticas mais importantes da física é o vetor, porque o vetor ele caracteriza o movimento que a gente conhece como trajetória, tá? Então, a gente vai discutir a trajetória como pontos matemáticos, né, que o móvel ele passa. Então, imaginamos uma linha reta. Então, nessa reta, existem inúmeros pontos que podem descrever que aquele movimento pode estar, né? Estar incluído. Então, a gente chama essa linha reta de trajetória, tá? Então, basicamente, é a trajetória que determina o caráter do movimento, tá? Então, se ele é circular, se ele é parabólico, se ele é curvilíneo, né? Se ele faz voltas e loops e por aí vai. Então, esse tipo de descrição quem vai fazer é somente a trajetória, tá? E ela também depende do referencial. Então, vamos combinar o seguinte, tudo na física depende do referencial, tá? Então, uma coisa que é importante, por exemplo, na discussão da cinemática, é que a gente não se preocupa com o que faz o movimento acontecer, tá? O que causa o movimento, e sim com as leis que fundamentam aquele movimento. Então, é isso que a gente vai focar no pré-ENEM, tá? Porque é isso que importa, tá? Então, olhando para a apostila, abra a apostila, né? Nesse exato momento que você está assistindo essa aula, abra a apostila. Você vai ver que no primeiro capítulo, cinemática 1, cinemática 2, cinemática 3, você vai ver que tem um monte de fórmula. Então, a partir de agora, a gente vai começar a descrever o movimento para que você, na hora que veja aquele movimento, você decida qual a melhor fórmula para usá-la, tá? Não existe uma fórmula mágica que vai te ensinar
que vai te ensinar, por exemplo, a descrever um movimento complexo. Até porque os movimentos da física são movimentos clássicos, né? Não dá para descrever coisas muito complexas. Mas o que dá para a gente descrever são situações que muitas das vezes elas não estão no nosso cotidiano, né? Mas que elas existem e que elas precisam ser estudadas, tá? Então é isso que o Enem cobra de você. Como você vê a física, como você vê o fenômeno da natureza, tá? Então, nesse caso, olha para esse caso, existe um avião que está andando numa linha reta, então olha só, ele vem daqui para cá, então ele descreve uma trajetória. A pessoa ela está em repouso, ela está parada. Em um determinado momento, no tempo, né, qualquer segundo lá, o piloto soltou uma carga. Então, para o piloto que está numa determinada velocidade, e obviamente o corpo também está na mesma velocidade em relação à trajetória, o corpo ele descreve uma linha reta em relação ao avião. Pode ver, ó, ele descreve uma linha reta, parece que ele está caindo em linha reta. Mas para a pessoa que está no chão, ele está caindo numa trajetória que a gente chama de parábola, tá? Então, essa descrição parabólica aqui, ela é importante. A gente vai ver lá depois que a gente tem termos quadráticos, né? Lá na fórmula da cinemática, na equação do sorvetão, né? A gente vai ver que nós temos uma fórmula parabólica. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Nós estamos querendo dizer que existem dois referenciais. A pessoa que está dentro do avião em repouso, entre aspas, parada no avião, que ela vê as coisas acontecendo no solo diferente, e a pessoa que está no solo, que é o referencial, que está ali observando esse movimento. Então, se os dois olharem para a mesma coisa, que é a carga, eles vão ter interpretações diferentes, tá? Isso significa que o referencial é importante, né? Saber qual referencial ele é importante para descrever os conceitos da cinemática, tá? Então, quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta, e quem estiver na terra, ou seja, no solo ou no chão, verá um arco de parábola, tá? Então, a mesma coisa acontece com uma pessoa dentro de um móvel, né? Dentro de um ônibus, de um carro. Se ela joga alguma coisa para cima, para ela está jogando o objeto para cima. Mas o que acontece na verdade? Uma pessoa de fora está vendo uma trajetória parabólica, tá? Então, olha esse exemplo aqui, né? Existe um exemplo 1 aqui, né? Onde você vai ler aqui, selecionar a alternativa que corresponde às lacunas da frase. Então eu vou deixar esse exercício aqui, quero que vocês tirem um print, tirem uma foto e tentem escrever no caderno, responder aí, tá? Então basicamente é isso. Então, pessoal, essa descrição dos fenômenos da física é importante para vocês compreenderem o que acontece no nosso dia a dia. A física ela é mais fácil aprendida quando você consegue aplicar os conceitos do dia a dia dentro da física. Agora, se você nunca viu um carro, se você nunca esteve dentro de um carro, se você não conhece o que são as coisas que a física discute, então fica mais difícil de você aprender. Então a gente linka, a gente faz o quê? A gente faz um link, né? A gente linka todos os fenômenos ao nosso cotidiano. Então tem áreas da física, como por exemplo a elétrica, que é eletromagnetismo, que tem um conhecimento aqui que você precisa ter um nível de abstração muito alto, então é mais difícil, porque ninguém gosta de levar choque, né? Como que eu descrevo uma descarga elétrica? Então pensem assim comigo. Então é muito difícil descrever descarga elétrica, porque eu preciso testar, eu preciso experimentar, né? Então a física mecânica, que é essa que a gente está estudando, ela é mais fácil. Por quê? Porque é ela que está fundamenta todos os movimentos do nosso dia a dia. O movimento de um carro, de um ônibus, de um avião, tá? Toda a aerodinâmica de um avião, toda a movimentação, toda a criação das forças, das dinâmicas, essa parte da mecânica, ela colabora com isso, certo? Então, quando a gente vai para uma área da física como a eletricidade, a óptica, a gente precisa olhar diferente para aqueles fenômenos, com um olhar mais abstraído, um olhar lúdico, um olhar mais desenhista, um olhar mais criativo, porque senão a gente não consegue desenvolver as habilidades. E fica como fato, né? Os alunos do terceiro ano têm uma dificuldade muito grande de entender a eletricidade, porque eles não estão acostumados a lidar com esse tipo de fenômeno no dia a dia. Então, essa é uma explicação plausível para a defasagem. Então, durante as aulas do pré-ENEM, eu serei a pessoa que vai direcionar vocês, tá? Então, eu gostaria muito que vocês tivessem dúvidas, anotassem,
tá? Para a gente construir algo interessante aqui no nosso pré-vestibular, tá bom? Quer dizer, perdão, desculpa, nosso pré-ENEM. Então eu gostaria muito que vocês, por gentileza, usassem esse conceito de aula, né? Ou seja, tudo que eu construí até aqui, para a gente começar a discutir melhor sobre os nossos assuntos, tá bom? Então eu agradeço a presença de todos, tá? Então, agradeço a presença de todos. Então, nos vemos na próxima aula. Essa foi uma aula apenas introdutória, aula 1, que a gente chama de aula de referencial, né? A aula primária. Deixo aqui também as minhas saudações a todos os alunos, sejam bem-vindos ao pré-ENEM. E também pode me contatar via e-mail, WhatsApp, que eu estarei disponível. Meu número está lá no grupo da transmissão, pode me mandar mensagem lá, que a partir dali eu posso ajudá-los nas dúvidas. E acompanhem a apostila também lá, Cinemática 1, 2 e 3, a gente vai trabalhar esses 3 temas, tá? E logo depois a gente vai trabalhar a dinâmica, ok? Então, um abraço a todos, uma boa noite, estarei atendendo das quartas até sextas-feiras e qualquer coisa que precisarem podem contar comigo que eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado!